Olá pessoal, Pastor Ana Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham e também revisam comigo os temas que tenho tratado aqui com ótica cristã, procurando sempre priorizar a fé que Jesus anunciou, a verdade absoluta que está na sua pessoa, na sua carne, na integridade da sua obra. A fé que nós queremos agora e invocamos sobre nós é aquela que foi revelada à luz dele. Deus abençoe todos aqueles que têm procurado comigo essa fé. Bom, antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de fazer um convite especial em nome de toda a Igreja Sinatra com a Fé para as Nações, de que você esteja conosco ali todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos, 19 horas, horário de Brasília, os nossos cultos, que se realizam ali na sede, na Avenida do Guacá, 1067, Mandaki, Zona Norte. Ok? Você pode estar por transmissão, que nós fazemos pelos nossos canais, ou então fisicamente, pessoalmente, e vai ser uma alegria muito grande poder saber que você é fruto aqui do programa, aqui dos vídeos que são colocados no Verdade em 10 Minutos, tá bom? Pastor, eu falo o programa porque eu já tive programa de rádio com esse nome, inclusive, mas vai ser uma alegria muito grande poder saber que você é uma alma, uma vida que nos acompanha aqui, e é muito, muito valoroso para nós. Ok? Deus abençoe todos aqueles que têm orado, intercedido para o nosso ministério. Espero em Cristo ter a oportunidade de um dia de conhecer. Bom, o tema hoje aqui é a internacionalização da Amazônia. Eu quero pegar gancho nessa expressão política, nesse pedido internacional, e usar exatamente toda essa comoção patriótica que está aqui no nosso país, em torno daquilo que foi falado pelo presidente da França, do que Bolsonaro, o presidente atual, também se posicionou, e a postura da igreja evangélica de se deixar levar, como é de costume, se deixar levar por esse sentimento cosmopolita, esse sentimento patriótico, e sair por aí em nome de Jesus Cristo falando um monte de besteira. Então achei interessante chegar aqui e novamente, como pastor e teólogo, me posicionar e fazer a você, obviamente, um apelo de que você não se deixe levar pelas paixões, nem pelas razões, nem pelas ideias, mas se como um cristão se posicione na prerrogativa de Cristo, na sua fala, na sua ordenação, naquilo que ele confiou à igreja, que é o evangelho puro. Então, o meu desafio com você hoje aqui é tratar esse tema, mas dentro de uma visão e de um propósito puramente escatológico, com preocupações de que esses acontecimentos históricos sejam discernidos, interpretados a nível de ações e consolidações dentro de uma dispensação em Cristo, ou seja, de uma visão profética dele, com vistas, dele para o mundo. Ou seja, tudo tem que ser entendido e compreendido da maneira como ele quer, não da maneira como nós queremos. Eu começo aqui por essa questão de que a escatologia ela tem uma regra, ela tem uma lei muito importante na visão cristocêntrica, na visão do evangelho puro, ok? Esses acontecimentos que agora abordam vida, sociedade, modernidade, globalização, progresso humano, esses acontecimentos históricos, eles têm um propósito nas Escrituras, te confirmar que Jesus vai voltar, confirmar a autenticidade messiânica dele, confirmar que a vinda gloriosa dele é um fato para nós. A esperança escatológica é o advento da glória dele. Ok? Então a escatologia, ela nos mostra pelas escrituras o cumprimento messiânico, com base nesses acontecimentos, nessas confirmações, ok? E o cumprimento messiânico e a consumação são partes dessa mesma obra. Escatologia é isso, é dizer que se Deus foi poderoso para trazer o Filho dele aqui na terra, para cumprir aquilo que os profetas falaram, porque agora Deus não levaria até o final aquilo que também o Filho profetizou e falou a nível de visão futura. Então, a escatologia ela nos prega que há em trânsito um propósito ainda da parte da dispensação que aconteceu em Cristo no Calvário, e faz progredir as palavras dele até atingir o propósito final, que é a consumação. Então, tanto a morte dele como a consumação são partes de uma única obra. Há igrejas que evitam isso, que negam esse parecer, de tratar a consumação como também
um acontecimento tão importante quanto a morte dele ou a morte expiatória dele. Geralmente as igrejas que têm tendência a separar, né, o evangelho da escatologia verdadeira, essas igrejas assassinam almas, porque faz parte da base de confissão de fé, ou seja, implica a fé. A esperança anunciada por Cristo implica de todos nós acolhimento e aceitação disso. Jesus volta, e se ele não voltar, o plano fracassou. É essa visão que o evangelho nos dá, ok? Então aquilo que foi parcialmente realizado nele a nível de morte expiatória, aquilo que foi realizado e concretizado na cruz, tende como objeto final a consumação. O evangelho que ele cumpriu pela sua carne, pela sua vida, tende a alcançar a consumação. Estamos sendo levados para lá. Então ela é transitória e progressiva. Segundo aquilo que o nosso Senhor nos pregou, exige uma realização final. Parcialmente realizada e exige uma realização final. Eu quero entrar neste mérito com vocês aqui, aproveitando esse tema, que é a internacionalização, dizer aos senhores que a visão escatológica é a morte, a encarnação, a morte, a ressurreição e a vinda gloriosa. Não separem isso. São partes de uma mesma obra. A encarnação, a morte expiatória, a ressurreição e a vinda gloriosa dele. Se isso for alterado, o progresso disso e a ativação disso for comprometido, a obra do Calvário fracassou. Porque o reino dele passa a ser estabelecido aqui na terra, e aí vira essa lambança. Com outro dia mesmo, não faz muito tempo, eu citei já vários pregadores que incentivam a vinda de Cristo como uma utopia. Há inúmeros deles, seguidores de Karl Barth, da teologia crítica, né? Ricardo Gondim mesmo é um, que a fama dele aí é essa, de que ele torna a vinda de Cristo um acontecimento impossível, e que, baseando-se nisso, ele entende que a igreja tem que se dedicar a transformar o mundo e fazer o mundo ser melhor. Então olha como é que a situação é séria, que é exatamente a visão de que o Apocalipse é um curso idealista, é um curso figurado, é um curso poético, construído na mente de um maluco, de um louco, de um insano, e que para não ter tragédias ou não dar aquele ar de irresponsabilidade, de aventura, a coisa mais convencional é nós todos aqui buscarmos uma ética, buscarmos uma forma social de interagir com as dificuldades do mundo. Aí acaba que a igreja se transforma numa agente do Estado, numa agente social, que é o que tudo, na verdade, vocês estão vendo aí. Então o evangelho está sendo assassinado por eles, né? O evangelho está sendo assassinado por eles. Se Jesus não volta, Paulo já dizia lá em 1 Coríntios 15, a nossa fé é inútil, completamente inútil. Porque a necessidade dele vir é estabelecer o reino absoluto eterno. Então o reino dele não foi introduzido nem instituído aqui na terra. O que está introduzido e instituído aqui na terra é o tempo provisório da igreja, para que ela anuncie a verdade e almas se salvem. O tempo abreviado que Jesus mesmo falou, que consiste exatamente em saber quem dessa demanda aí quer ser escolhido, quer ser crente, quer se salvar. E não há uma determinação de quanto tempo ainda temos. Os sinais provam que o tempo está curto do que ele profetizou. Mas a igreja cumpre o seu papel verdadeiro, que é dizer à sociedade, à humanidade, que há uma forma de redenção com Deus e que precisa ser privilegiada, precisa ser priorizada mais do que a vida material, do que a vida física e etc. Então são noções de moral, de fé, de esperança, de compromisso doutrinário que Jesus deu. Então quando a igreja ela pega e transforma, né, esse acontecimento fundamental da fé e da pregação do evangelho, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, né? Quando a igreja pega e derruba isso e torna idealista e poético aquilo que foi determinado na visão futura do nosso Senhor, o que você espera que eles querem com isso? Deixar a visão futura em aberto para começar exatamente a introduzir essas preposições, né, da filosofia.
de contaminar a igreja como eles conseguiram, tornando ela um contexto material, tornando ela um assunto político, um assunto social, etc. Que a igreja virou um reduto de discussões desse tipo. Tanto que é verdade que quando surge o tema Amazônia, daí todo mundo quer tornar-se ambientalista. Há igrejas ambientalistas, como o Brasil para Cristo mesmo, teve a sua igreja verde, há muito tempo lá atrás denunciei isso daí, a igreja verde, a igreja da educação social, da educação de comportamento ambiental. Isso não é papel da igreja não, minha gente. Então, meu propósito aqui com vocês agora até aqui é quebrar essa noção de que a igreja cumpre a pacificação religiosa do tempo e do caos que vive, esse determinismo de querer transformar o mundo, essa urgência ética de querer construir ou respirar, né, este ar de responsabilidade, de defender o direito humano, defender a pátria, defender a propriedade privada, a propriedade nacional. Isso é ridículo, isso não é papel da igreja não, isso é coisa de político, coisa do Senado, se deixa eles lá se matarem lá por isso, porque eles vão ficar aqui com isso. Mas nós vamos subir. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir virá. E não deixou ninguém órfão aqui e disse, nos preparou um lugar. Quando isso vai acontecer? Não sei. Mas os sinais avisam que está perto. Mas enquanto isso, a igreja cumpre o seu papel, cumpre o padrão. Viva o evangelho verdadeiro, o evangelho escatológico que ele pregou. Então é muito importante que vocês estejam atentos a essas sementinhas do mal, esses agentes da subversão, da nova ordem, que estão aí vestidos e revestidos de intelectuais evangélicos, porque eles estão pervertendo os princípios e as normas da fé, corrompendo a igreja e, infelizmente, fazendo com que a igreja esteja sujeita e seja subalterna de assuntos estadistas, estatais, e que são pauta da ONU, são pauta da visão radical moderna, das transformações absurdas que vão surgir até a agenda de 2030 aí. Muitas delas já estão cadastradas para cumprir essa visão social dentro das igrejas e tirar as pessoas do acontecimento redentor eterno para trazer exatamente como cristãs para esse mundinho, né? Esse mundinho, infelizmente raso, que é defender as questões materialistas. Bom, eu falei aqui algumas coisas importantes. Agora, falando da Amazônia, vamos para a questão inevitável, né? Tema, escatologia. Tema, assuntos concernentes à história, ao mundo em que vivemos, à luz de Cristo. Pronunciamento escatológico dele, Apocalipse 13, Apocalipse 17, Apocalipse 18. Pronunciamento escatológico dele, Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, ok? Primeiro, a maldade final deve se corporificar. O personagem anticristo vai ter que vir. É inevitável. Segundo ponto, o programa, me perdoem, implícito e ideológico desse sistema anticristo, isso é inevitável, vai se cumprir. Pronúncia escatológica dele, a igreja. Terceiro, somados com essa cosmovisão de que a sociedade, o indivíduo moderno, descreva uma decadência e uma alteração moral e espiritual do homem nos últimos dias, bem pior do que Adão, do que o pecado original. Então são questões inevitáveis que precisam se cumprir. Eu vou falar só de um pronunciamento que é o que eu vou tratar aqui, a internacionalização. Que se não cumprir isso aqui, se o anticristo não vier, se a ordem sistemática da maldade não surgir, como fala Apocalipse 13 e 17, se a corrupção não progredir, se isso não se cumprir, é perca de poder e de sabedoria da parte de Cristo, ou seja, ele fracassou. Os senhores têm que entender isso daí. Então não há uma linha de ministério nas escrituras de visão canônica trabalhando a possibilidade de que as profecias não se cumpram, de que essa verdade não venha a ser consolidada. Porque a glória dele depende disso, de que o que ele disse, o que ele falou, se cumpra na íntegra, na visão literal. Não é simbólica, não. O simbolismo é interpretativo. Mas o cumprimento é literal, é absoluto. O anticristo vem.
A gente não sabe quem é esse personagem, mas sabemos quem são seus rascunhos. A ordem sistemática mundial já se consolidou, já se cumpriu. Apocalipse 3 e Apocalipse 17. Então convém que seja transitório e progressivo. Porque na medida em que as profecias se cumprem, ele é glorificado. Na medida que alguma dessas coisas aqui são alteradas ou impedidas de se cumprir, ele perde sabedoria e perde poder. Ele não volta. Aí é que está a questão. Que a igreja agora nesse momento trabalha. Os deixados para trás, né? Nós vamos estar aqui, ó, focados nesse propósito para impedir o anticristo de ser um anticristo, a ordem mundial de se estabelecer e tentar impedir a corrupção no mundo. Que história é essa, filho? Você quer ser melhor do que Jesus, obter uma chave de conhecimento melhor do que a dele? E é uma coisa deprimente. O tanto de gente que não domina a Bíblia, não domina escatologia, não domina a teologia bíblica. É uma academia de dementes, é uma coisa impressionante o tanto de gente que a gente vê falando por si, por sua própria razão. Bem, é impossível que não se cumpra. É necessário que se cumpra, que as coisas devam acontecer. Lembra aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. As coisas que em breve devem acontecer. Devem acontecer. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. Também Jesus fala aqui. Então é muito importante que a igreja obtenha esse caráter, tenha a integridade desses princípios, dessas normas, dessa visão estabelecida por Cristo do mundo em que estamos, da onde ele se dirige, para onde ele vai, melhor dizendo, né? Porque é onde se mede a espiritualidade dela e a fidelidade dela, no evangelho que ele pregou. É meu apelo para você. Tome muito cuidado, porque nós temos uma igreja que, infelizmente, ela é incapaz de compreender e discernir essas condições, na visão dele, porque é corrupta, ok? Bom, tema de internacionalização. Gente, quando eu falo da Amazônia agora, e o presidente da França jogou essa, a Amazônia deve ser internacionalizada, todo mundo ficou estarrecido. Olha, agora que vocês estão sabendo disso aí? Sério que é muita ingenuidade. Eu vou dizer aqui aos senhores, a concentração dos poderes políticos dentro de uma plataforma supranacional, essa visão, né, do poder internacional, do poder político, das estatais concentrados num órgão só, numa instituição só, isso não é mais novidade para nenhum de nós. Isso é uma coisa que era já para ser duvidoso, eu falo na questão científica, tá? Duvidoso há 20 décadas, há 30 décadas, até porque isso daqui foi depois da Segunda Guerra, que se consolidou a confirmação de Apocalipse 3 e 17. Já não era mais, não deveria ser mais problema para a igreja agora assumir que ela está frente a um poder internacional em curso. Essa plataforma vai subir voo. Nós estamos prestes a uma oficialização disso, de um golpe mundial certeiro em todas as nações. Nós estamos sendo caminhados para isso, como disse a você, e é impossível evitar que isso aconteça. Agora, falando-se de internacionalização, ok? Nós estamos frente ao fim da República. A quebra dos direitos nacionais pelo poder internacional. Caramba! Será que ainda precisa acontecer alguma coisa a mais para que vocês cheguem na conclusão que nós estamos frente a uma nova ordem mundial? E todos aqueles, né? Todos aqueles que cumprem agora a função política são atores. São atores. E a mídia ajuda a alavancar essa ideia de que há uma discussão e um debate político entre eles, uma disputa, né, de poder entre eles, mas todos trabalham por uma mesma causa. Pastor Daniel, como que o senhor então interpreta a questão do Brasil agora atual? Como eu venho falando lá de trás. Eles precisam tornar o Mercosul, né, aquilo que está na profecia. Um bloco econômico para manter a ordem mundial. Tornar o Mercosul um país é a meta agora daqui para frente, mas para eles trazerem esse acontecimento na pauta para a prática, eles precisam do quê? Do desequilíbrio econômico, da perca de gerência das estatais, o caos social da qual nós estamos vendo aqui. Então tudo que vocês estão vendo acontecer agora, lá queimando a Amazônia, e é muito fácil fazer aquilo ali, aquele cenário lá,
para todos eles. Tudo isso daí é a mão do poder internacional empurrando esse país, como toda a América Latina, para a consolidação de um bloco único. O que eu falava lá atrás do governo Lula. Agora, qual que é a ideia do Bolsonaro? É muito simples a interpretação disso, gente. Presidente aqui nesse país, por eles, é visto da seguinte forma: ele é gerente. Ele é uma mera figura. Ele só cumpre a ideia de que nós temos uma pátria, de que nós temos um representante, mas ele é removível. Essa ideia aqui da Amazônia, eu vou lembrar vocês um fato aqui que aconteceu, isso eu gravei lá no primeiro DVD, quando eu gravei Desmascarando o Anticristo, eu citei isso daí. Na época de Getúlio Vargas, tá? Que 2 jornalistas foram fazer o levantamento de que este homem tinha sido assassinado. Fizeram um levantamento, eu até coloquei a matéria deles no DVD, não me lembro bem o nome deles, mas é super interessante, lá na frente depois retomou e colocou como teoria de conspiração. Eles fizeram um levantamento e provaram que Getúlio foi assassinado. E qual era o motivo do assassinato? De que ele tinha interferido nos interesses dos Estados Unidos de explorar riquezas minerais aqui nesse país. De que os Estados Unidos estavam mandando, em nome da cristianização, estava mandando para cá pastores, missionários, com o interesse de estabelecer ONGs religiosas, mas que por detrás existiam um esquema de exploração de minérios. Isso lá na época de Getúlio Vargas, vocês que estudam aí vão identificar isso. Esse reservatório de riquezas, o monopólio das riquezas minerais, o monopólio do ouro, tudo isso daí já era garantido lá atrás. E o cara foi tentar intervir, não sei por qual razão política disso daí, e mataram ele. Agora pegam um militar com a noção patriótica, entendeu? Ele, mas os seus filhos, o Francisco e os filhos, né? Bota ele no poder e ele agora vai querer impedir essa ordem. Agora, em plena ápice de evolução. Então a interpretação que eu tenho para os senhores aqui, a orientação que eu dou é: botaram, né, um pinguço para governar esse país aqui, ele e o partido dele, e as etapas do PT foi exatamente subverter, corromper, abrir as trincheiras, para entrar todo tipo de gente que você nem imagina, porque até célula terrorista tem aqui nesse país aqui, para ativar a hora que eles precisarem, para estabelecer o caos. Tiraram ele e colocaram um patriota agora, com noção totalmente contrária de valores, aquilo que foi estabelecido há quase 2 décadas. Vocês não estão percebendo? Botaram ele ali para ser a razão do estopim de um caos. Botaram um cara para brigar, como vejo também o papel do atual presidente lá nos Estados Unidos. Botaram um indivíduo ali que acha que ele pode impedir tudo isso, que ele vai conseguir derrubar o poder internacional, fechar a ONU, fechar a Unesco, fechar a Unicef. É demência isso? Quem é esse cara? O que ele pode? Agora uma questão. Lá atrás, com Getúlio, os militares não quiseram interferir. Todo esse tempo ninguém falou patavina nenhuma e a Amazônia até loteada estava sendo para os alemães. Que até matéria desse tipo eu também publiquei. Agora, de repente, deu um surto e bota um cara aí com vontade de querer exatamente estabelecer, levantar a bandeira do Brasil e defender o patrimônio nacional dessa nação, em plena ápice do poder internacional. Então tudo caminha, e eu venho dizendo aos senhores, são atores que estão dentro desse cenário, trabalhando exatamente de que existe, né? Revoluções, liberdades, direitos, etc., mas todos eles trabalham para um propósito só. O reservatório das riquezas minerais desse mundo está na mão de um poder só. E esmagar Bolsonaro para eles não custa nada. Mas nós temos aqui a ideia de que a política não foi feita para funcionar e político não manda nada. Que presidente aqui, quem elege é o poder, não o povo. Eles colocam quem eles querem. Só que eles precisam de um pretexto. O desequilíbrio econômico, a perca de gerência desse indivíduo, o caos estabelecido,
para poder exatamente a Moeda Internacional entrar aqui dentro aqui e fazer o que ela está querendo fazer. Nós estamos sendo empurrados para lá. Agora, eu não sei quando, como, de que forma. Eu só estou dando uma abordagem aos senhores aqui e fazendo meu apelo. Vocês que são cristãos, que vocês que respiram o ar da fé em Jesus, não se deem a esse luxo de querer sonhar que existe direitos, liberdades. Tudo isso é teoria, minha gente. Nós já vivemos a escravidão total. E a única coisa que nós temos que pedir é que Jesus volte logo e acabe com isso, que é levando a igreja dele aqui dessa terra. Mas enquanto ele não vier, a gente cumpre o papel de respirar e inspirar a fé que ele pregou, exercer o caráter dele nessa postura, se preocupando em discernir os tempos, os acontecimentos históricos dentro da dispensação dele, não se equivocando, como se equivocaram dizendo o anticristo é aquele ali, o anticristo é lá. Uma hora ele está nos Estados Unidos, uma hora ele está na China, uma hora ele está na França. Então tome muito cuidado com isso daí. O meu pedido a todos os senhores é que vocês se preparem, se santifiquem, porque Jesus está à porta de receber a sua igreja no céu. E eu quero estar dentro dela quando ele voltar. No demais, fica com a Amazônia aí, filhão. Faça um bom proveito dela, porque nada mais é nosso. Nunca foi. Nunca foi. Isso que eu estou falando só de uma pontinha do iceberg, tá? Dê o nome que você quiser para esse poder invisível, para a elite global, é o sionismo, é a maçonaria. Quem que é, pastor Daniel? Não interessa. Não interessa, são o que mais importa para nós. É que tudo está se cumprindo e nos deixando muito claro, o evangelho caminha para uma consumação. Deixe eles ficar lá com a Amazônia. Enquanto isso, pelo amor de Deus, ajuda a colocar um pouco de inteligência na cabeça desses evangélicos que estão orando pela Amazônia, intercedendo e fazendo jejum para que ela não seja queimada, para que ela não seja tomada. Enfim, tenta colocar um pouquinho lá de DC-10, né? Um pouquinho de inteligência ali na cabeça desse povo, um pouquinho mais de foco no evangelho que Jesus pregou, para que a gente salve uma parte dessa igreja que, infelizmente, ela está tomada de teorias. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Eu espero um tema que te agrade, que te edifique e que construa essa igreja que Jesus vem buscar dentro de você. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.